O carnaval chegou e tem milhões e milhões de foliões planejando ir para a festa, para o bloquinho, encontrar os amigos. E a gente sabe que nessa época de folia o que não falta é bebida alcoólica, virando uma esquina, um isopor para você comprar sua cerveja ou então comprar um destilado. Você vai comer mais, pegar um docinho ali, é difícil manter uma dieta. Isso tem um alerta que é muito importante agora para uma parcela da população que está usando aquelas famosas canetas emagrecedoras. Como que essa combinação pode trazer efeitos colaterais? Para entender melhor os perigos de associar essa bebida a esse tratamento, eu vou conversar agora com o médico Bruno Gelonesi. Ele que é endocrinologista e pesquisador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, para mim também. Vamos lá. Doutor, eu quero ajudar quem está em casa nos acompanhando nesse momento, que já está com a roupa do bloquinho comprada, já tem o ingresso do seu camarote, vai para a rua, mas que já está usando há um certo tempo essa caneta emagrecedora. Eu queria saber quais são os efeitos colaterais, doutor, que essa mistura pode trazer em 4 dias de festa, alimentação ruim, bebida alcoólica, é um combo. Muito bem. Só que eu gostaria de falar da parte potencialmente boa para começar, né? Antes de falar do efeito colateral. A gente tem que entender que essas medicações, elas diminuem a vontade de ingestão de álcool. E isso ajuda até a perda de peso, e o que é muito bom. Agora, isso acontece por quê? Porque lá no cérebro, os análogos de GLP-1, as canetas, como você mencionou, eles diminuem a geração de dopamina, aquela substância que dá o prazer. E aí o que acontece? A pessoa vai beber, bebe a mesma quantidade do carnaval passado e não vai sentir aquele mesmo prazer, aquela sensação legal de estar um pouco mais altinho, aquela questão que todo mundo sabe. E o perigo disso, antes de falar de efeito colateral, é que buscando esse prazer, existe a possibilidade de que, mesmo sem vontade, a pessoa beber mais do que devia. E aí os efeitos colaterais realmente podem acontecer. Quando nós olhamos, então, agora justamente para esses efeitos, essa sensação tardia, isso acontece mais ou menos depois de quanto tempo, doutor? Vamos lá. A gente tem que entender que o mecanismo de funcionamento, além de diminuir a vontade de comer, ele retarda o esvaziamento gástrico. Olha que coisa interessante. Então a pessoa vai beber e a bebida não vai passar para frente, vai ficar mais tempo no estômago, demora mais para absorver. E se ela quiser ter a sensação de que está um pouquinho embriagada, ela vai querer beber mais. Isso foi a primeira parte que eu falei. Agora vamos pensar juntos. A medicação já tem mais risco de dar náusea. Isso todo mundo sabe. E um álcool lá dentro do estômago por mais tempo, mais chance de náusea, mais chance de vômito. E aí vem o seguinte ponto. Além de diminuir a vontade de comer, essas medicações diminuem a vontade do álcool, como eu comentei, e diminuem um pouco a vontade de água. E olha que coisa. Beber demais, risco de desidratação. Tá no bloquinho, tá lá brincando, ótimo, sou favorável à alegria, mas no meio dessa alegria a pessoa está suando, perdendo água. Vamos pensar juntos. Se ela tiver esse efeito colateral de náusea, tiver mais chance de ter vômito, como existe, e esquecer de tomar o cuidado que eu estou já falando, que é hidratação, mesmo sem vontade de beber, ela corre o risco de um maior dos problemas aqui, que seria uma desidratação mais intensa que pode dar nas pessoas. Então, a máxima, todo mundo sabe, né? Não deixar de beber líquido que não seja alcoólico enquanto está bebendo. Essa é uma recomendação. Além do máximo, né? Comer junto com a bebida, porque senão corre o risco também de ter hipoglicemia, queda do açúcar no sangue. Nós esperamos muito que todas as pessoas que nos assistam nesse momento, elas estejam utilizando esse medicamento com acompanhamento médico. Naqueles que são mais ousados, de maneira errada, tenta fazer uma autorregulação e para ali, naquele ato de racionalizar, eu vou parar de tomar por esses dias, ou então eu vou aplicar doses diferentes porque sei que preciso me alimentar de uma outra maneira. Eu queria muito aproveitar a sua presença aqui para explicar quais são os riscos disso acontecer e como o nosso corpo pode reagir a essa mudança sem autorização médica e uma automanipulação. Bom, mas vamos lá. Você citou pessoas que não estão precisando muito. Eu vou começar falando das que precisam, né? Essas medicações basicamente foram desenvolvidas para controlar obesidade e diabetes. E, queiramos ou não, uma parcela da população que está brincando nos carnavais aí tem diabetes também.
Então, vamos lá. Se ela resolver diminuir a medicação para não ter esses efeitos negativos que eu falei, o controle da sua doença pode piorar. Se ela resolver reduzir a medicação, sendo que ela está num projeto de emagrecimento, ela pode estar sabotando o seu projeto de emagrecimento. E se eventualmente ela chegar lá no carnaval, agora eu vou colocar uma coisa um pouco mais para essas pessoas que estão mais ligadas na estética. Ela falou assim: olha, vou reduzir a medicação, ganhou peso, a fantasia não ficou boa, e ela resolver voltar para a medicação, aí sim ela tem que voltar com doses bem mais baixas, porque se ela voltar na dose original, o risco de vômito, náusea, mal-estar aumenta. E aquilo que eu falei, né? A pessoa, antes de sentir o prazer com a bebida, ela vai sentir a ressaca. Não a ressaca da cabeça, dor de cabeça, não. A ressaca com a sensação do estômago, aquele sensação de mal-estar. Isso pode estragar a festa dele e de quem estiver perto, né? Dicas valiosíssimas. É bom entender como funciona esse processo e orientar quem nos acompanha nesse momento. Queria muito agradecer o seu tempo para vir aqui conversar conosco e explicar a importância desse acompanhamento com o médico e seguir aquilo que é previsto, seja para quem está no programa de emagrecimento ou para quem tem diabetes e precisa fazer essa utilização. Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado a vocês. Bom carnaval para todos. Para nós. Até mais, doutor. Tchau, tchau.